Eu vim falar com vocês sobre passagem de caso. Eu vim falar sobre aquele momento que você está na enfermaria e o seu chefe fala com você, o seu preceptor fala com você. Vai lá, passa o caso, diz o que ele tem. É nesse momento que você fica frio, branco, gelado na frente de todos os seus colegas, trava, começa a gaguejar e não sabe o que falar. Vixe, e tudo vira um caos. Se você já passou por essa situação, vem aqui com a gente que eu vou te dar algumas dicas para você mandar muito bem e não passar esses apertos. Galera, muito simples, velho. Não tem segredo. A ideia de passar um caso simplesmente é você organizar as informações que você coletou com aquela anamnese, com aquela situação, certo? E transmitir para os outros. Parece simples, não é? Mas infelizmente, na nossa faculdade, na nossa formação como médica, com a minha também foi assim, nenhum professor nunca parou para me explicar, parou para dizer os passo a passo, até organizou, criou um mnemônico, seja lá o que fosse, que pudesse facilitar a nossa vida. Muitas vezes na medicina a gente é apenas cobrado por habilidades e competências que não nos foram adequadamente treinadas ou ensinadas. Mas fica tranquilo, que é por isso que a gente está aqui para dar algumas dicas a você. Primeiro de tudo, antes de mais nada, não tem receita de bolo, tá? Não tem nenhuma organização, documento, guideline que diga o que você tem que fazer. O importante é você entender a ideia central, que o que você tem que fazer com essa passagem de caso, em qualquer ambiente, seja quando você está num ambulatório que você atendeu um paciente, vai discutir com o seu preceptor, ou numa enfermaria, numa UTI, seja onde for, até mesmo na hora de apresentar um caso clínico, numa roda de discussão, é muito importante você entender que o que você quer é que você organize as informações que foram coletadas, seja por você, que está no prontuário, pelos exames que o paciente já fez, então você vai organizar essa informação e você vai transmitir ela para todos que estão ali, para que eles fiquem a par, eles saibam o que esteja acontecendo e juntos vocês possam ir raciocinar sobre esse caso. Essa é a filosofia desse momento, é a ideia geral. Mas beleza, Ricardo, entendi e tal, mas e aí, o que é que você pode fazer para me ajudar? Bom, o que eu posso ajudar vocês é dar algumas diquinhas básicas aqui que eu fui criando aí e aprendendo algumas, honestamente, na base de muita porrada e de muita reclamação, porque eu também já tomei muita reclamação na hora de não saber, não organizar. Claro que existem peculiaridades, tá, em cada momento que você está, se isso é uma evolução de enfermaria, de ambulatório, se isso é um caso cirúrgico ou não, vão ter algumas peculiaridades que eu falo já já. Mas de forma geral, o que eu falo é que você tem que fazer a reza. Fazer essa reza com S, tá, pessoal? Não confunda, isso aqui é a reza com S. Que o que você vai dizer? Bem, você vai começar resumindo a história. Então você vai chegar e dizer o que aconteceu com esse paciente. E pessoal, é resumir de forma objetiva, muito focada nos fatos, com dados objetivos. Então nada de ficar loucubrando, porque o paciente chegou, tava com a dor aqui, que foi pra lá, e ele disse... Não. Paciente com dor abdominal em tal local, a tanto dia, tal intensidade. Fala de forma objetiva as características da dor, fala de forma objetiva os achados encontrados nesse paciente, você tem que ser específico, evita ser prolixo e você vai contar os fatos, as ações, não a intenção. Cara, não tem coisa mais chata do que e aí ele falou que, ou ele disse que a vizinha... Não, é o fato, o que importa. Ele chegou, ele fez de forma objetiva, com os dias, com os números acontecidos. Quando você terminar isso, você vai enumerar. Então, pessoal, o que a gente fez a suspeita diagnóstico eram de tais, possibilidade diagnóstica, a lista de problemas dele. Depois que você resumiu a história, contou o que acontecer, você vai lá. Bom, então a gente fechou o diagnóstico aqui de apendicite complicada, a gente fechou o diagnóstico aqui, um edema agudo de pulmão, secundário aí a um infarto agudo de miocárdio. Beleza, depois que a gente já resumiu, a gente já enumerou, aí você vai falar o segmento. Isso é muito importante, principalmente naqueles pacientes que já estão internados. Você vai dizer, depois disso, o que aconteceu? Qual foi o tratamento que você fez para ele? O que aconteceu? Quais foram as complicações, exames que ele fez? Traz isso para as pessoas ali presentes. E por fim, lá no final, a gente fala das ações, ou seja, o que você propõe, quais são os próximos passos. Você não precisa ser nenhum mestre, nenhum médico, nenhum pós-graduado para você ter a sua hipótese, tá, pessoal? Aqui, esse é um momento de aprendizado. Então é normal e até importante que você se estimule a propor condutas a esse paciente, de sua cabeça mesmo, do que você acha, das suas concepções, do que você sabe até ali. Então você vai propor as ações e olha, eu acho que o próximo passo tem que ser isso e isso. Quando você expõe isso na roda, o professor
professor e os colegas vão junto fazer críticas construtivas, nem sempre tão construtivas e tão educadas, mas eles vão propor coisas para te ajudar a aprender, para você ver que não é bem assim, o que você acertou, o que você errou. Mas não deixe de falar, não deixe de se expor, pessoal. A gente tem que começar a quebrar esse nosso medo da exposição, esse nosso medo, essa nossa vergonha do erro. O erro é para ser legal, é para ser cultuado. Você errar em um momento de aprendizagem, no momento que você está ali na faculdade, é muito bom, porque você aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então, se você se expor e der um deslize e outro, faz parte, é isso aí, normal, você aprendeu. Isso aqui é a reza que eu falo, que você vai resumir, que você vai enumerar, falar o segmento e por último propor as ações que você fala para esse paciente, beleza? Lembrando, peculiaridades. Cara, você está num ambiente de enfermaria cirúrgica, em que o pessoal é muito mais objetiva, sharp, aquele cara que ele não quer muita enrolação com a historinha. Ele geralmente pede o contrário. Ele pede que você chegue lá e, primeiro de tudo, você enumere as ações ou a cirurgia. Então, o paciente já está na enfermaria cirúrgica, ele quer, primeiro de tudo, saber qual foi a cirurgia e qual foi o dia. Então, ele começa a cirurgia dizendo, olha, esse aqui é um paciente no segundo pós-operatório de um Hartmann secundário a diverticulite complicada. Pronto, ele falou. E aí, você começa a dizer os detalhes, é um paciente que está evoluindo assim, dá o segmento desse paciente, né? E por último, propõe as ações. Se é um ambiente de um ambulatório, não existe o segmento, né? Aquele paciente que chegou agora, que está com aquela queixa agora. Se é um ambiente de UTI, as coisas são um pouco diferentes, a gente foca muito na evolução diária desse paciente, colocando ali, fazendo aquela evolução por sistemas. Se você tem dúvida, pessoal, das coisas que eu tô falando, cara, dentro do Sanaflix a gente tem curso para tudo isso, tá? A gente tem curso de raciocínio clínico, para vocês aprenderem um pouco mais a pensar em como você estrutura esse raciocínio, sua hipótese de diagnóstico em qualquer ambiente, seja no ambiente da enfermaria, do pronto-socorro e até na UTI. No curso de UTI lá você vai achar uma aula que a gente fala de como é essa anamnese estruturada da UTI. Tudo isso está lá dentro para você. A gente entende aqui no Sanaflix que você tem que saber um pouco para aquelas coisinhas que o livro não diz. Aquela coisa que quem vai te ensinar é um veterano, é um interno mais safo, aquele colega que ensinou a dar aquele jogo de cintura. A gente sabe que isso tem um racional por trás e que isso deveria ser ensinado. Então, a gente faz questão de colocar esses conteúdos, esses conhecimentos, essas habilidades dentro do Sanaflix e disponibilizar para vocês. Se tiver com dúvida em qualquer coisa aqui, dá essa olhada, procura, confere, que você vai achar muita coisa. Então é isso a mensagem de hoje. Se você está na dúvida de como passar um caso, faz a reza que vai dar tudo certo. E por último, pessoal, também aqui não vou falar muito, mas galera, postura e habilidades na hora de transmitir a informação, tá? Então essa questão da linguagem não verbal, essa questão da habilidade da oratória, isso é fundamental, tá? Fundamental para tudo na vida. Não só na hora de passar o caso. Então você transmitir informação de modo seguro, demonstrando estar sabendo o que está passando. Isso aqui, pessoal, vai desde a linguagem, como você fala, as palavras escolhidas, a dicção que você tem e até mesmo a linguagem corporal que você utiliza durante esse momento. Foca nisso aí que eu tenho certeza que você vai dar show. Galera, forte abraço, até a próxima.